Se você ainda não trabalha com variáveis dentro do JavaScript, tenha certeza de uma coisa, você vai trabalhar. Um dia você vai precisar trabalhar e para isso você precisa saber quais são os tipos de variáveis que nós temos no JavaScript. Então, nessa aula eu vou ensinar tudo que você precisa saber sobre os tipos de variável JavaScript. Seja muito bem-vindo ao canal DevCode, eu sou o Dair e hoje vou explicar para vocês quais são os tipos de variável dentro do JavaScript. Tenho aqui aberto um post que eu vou colocar no meu Instagram e vou utilizá-lo também aqui nessa aula do YouTube. Por quê? Porque eu fiz ele já pensando nisso, deixei ele totalmente planejado, com exemplos e simplificado a ponto de poder utilizar aqui na aula, certo? Então, aproveitando já que a gente falou do Instagram, dá uma olhadinha como ficou o post lá no Instagram, o QR Code está aqui, bem como o meu arroba também, tá certo? E aproveita a oportunidade, já se inscreve no meu canal, deixa o like nesse vídeo, porque eu posto conteúdos diários e se você tem interesse em aprender sobre programação, desenvolvimento web especificamente, você vai estar ganhando muito com isso, perfeito? Vamos lá então. Primeira coisa que nós temos aqui é um resumo geral do que nós vamos ver nessa aula. Então vamos ver tipos de dados dentro do JavaScript, booleano, string, number, objeto a gente não vai ver nessa aula porque é algo mais específico. Isso aqui a gente pode tratar mais para frente, porque é uma aula um pouco maior, uma aula mais detalhada. Por isso eu vou deixar num vídeo separado, tá bom? Mas não deixa de ser um tipo. Além disso, temos outros tipos, como por exemplo nulo e undefined, que seriam vazio e indefinidos. E a gente vai ver isso aqui nessa aula, tá bom? Então vamos lá. Booleano seria basicamente verdadeiro ou falso. String é texto, tudo que for texto a gente tem como string. Number, números, então do zero ao infinito, negativo, decimal, tudo que for número entra aqui nesse tipo de dado. Vamos lá então. Sobre o booleano, o que nós temos aqui? Deixa eu até abrir o VS Code, tenho ele aberto aqui na verdade, né? Eu vou colocar aqui do lado, deixar assim. Então já estou aqui com o meu HTML vinculado ao script, então tudo que eu digitar aqui no script vai aparecer aqui no meu navegador, que inclusive também já está aberto aqui, ó. Deixei ele aberto aqui, eu vou até arrastar para o lado e puxar para cá. Então console já está aberto. Se você não tem ele aberto aqui, aperta F12 e clica aqui em console, já vai aparecer aqui, tá bom? Então tudo que eu digitar no meu VS Code, por exemplo, console.log devcode, vai aparecer aqui, para nós vermos o que está sendo atribuído ao JavaScript, tá certo? Então vamos lá, vou colocar o navegador para o lado, depois eu puxo de volta. O que seria um tipo de dado booleano dentro do JavaScript? É um tipo de dado que ele é mais dinâmico. Ele não é um tipo de dado, por exemplo, texto, número, que vai nos retornar alguma coisa especificamente. Ele vai servir mais para testes ou para a gente habilitar algum tipo de renderização condicional ou alguma coisa mais específica. Como, por exemplo, eu tenho aqui uma variável chamada ativo, ou seja, let ativo, e ela vai receber um valor de verdadeiro, ou seja, true. Isso aqui indica o quê? Indica que a variável ativo está true. Se eu quisesse, por exemplo, fazer uma verificação no meu site, se a variável ativo estiver como true, ou seja, se for verdadeira, eu quero que seja renderizada tal coisa no meu site. Por exemplo, eu quero renderizar um menu. Então, se estiver como true, renderiza o menu. Caso contrário, ela fica como false. Isso aqui são testes que a gente faz dentro do JavaScript, então ela serve basicamente para isso. Ela é muito utilizada dentro do escopo do if também, então vocês vão ver mais para frente sobre if. Eu aqui no canal vou falar sobre o if, né? Então a gente vai ver especificamente sobre essas informações aqui, vocês vão ver qual que é a atribuição dela. De forma geral, é um pouco mais complexo da gente falar sobre o booleano e vocês entenderem de cara. Ela é mais complexa porque ela precisa de exemplos práticos, né? Então, dentro do escopo do if, a gente vai aprender isso aqui, então não se preocupem, tá bom? Com relação aos outros tipos de dados que nós temos aqui também a string, por exemplo, que nada mais é do que um texto, então tudo que for texto será uma string. Por exemplo, let nome igual a Odair, ou seja, tenho aqui uma variável do tipo texto, que seria uma string. Por quê? Porque eu coloquei entre aspas. Pode ser aspas simples ou aspas duplas, tá? É indiferente como você vai atribuir. Sendo aspas, você já tem uma string. Por exemplo, vou criar outra variável chamada de canal. Vou chamá-la de devcode, mas com aspas duplas. Vamos ver como ficou isso aqui renderizado no navegador agora? Só um minutinho, deixa eu abrir para cá. O navegador tá aqui, beleza. Prontinho, aqui ó. O console do F5. Só não vai aparecer, obviamente, porque eu não mandei mostrar, né? Console.log, nome, e vamos dar um console.log canal. Agora vamos aqui no navegador. Percebam, tenho renderizado aqui o meu nome, tenho aqui renderizado devcode, que seria basicamente o que eu mandei renderizar aqui, nome e canal. Perfeito? Então, com isso aqui vocês conseguem entender o conceito de uma string, que seria texto. Tudo que for texto entra em string, tá certo? Por exemplo, aqui tenho sexo, que seria masculino, tenho cor, que seria azul, por exemplo, ou qualquer outra cor. Tudo que for texto entra nesse tipo de dado, beleza? Então vamos agora para o outro tipo de dado que nós temos, que seria o número, number no caso, né? E ele pode ser de vários tipos diferentes, como nós temos especificado aqui, ó. Por exemplo, temos o tipo de número
que seria decimal, por exemplo, 3.141516, que seria π, né? Então π é o número decimal. Um detalhe, o número decimal aqui no JavaScript é escrito com ponto, ou seja, aqui no Brasil a gente utiliza vírgula para indicar uma separação decimal, mas no exterior não é feito dessa forma, lá é utilizado ponto. Então, por isso o JavaScript utiliza ponto, tá certo? Para a gente separar o decimal, a gente utiliza ponto, como está especificado aqui, 3.14 e assim por diante, né? Aqui, por exemplo, temos uma variável chamada de idade, let idade e recebe 19, por exemplo. Então, vamos, opa, recebe 19. Deixa eu só atribuir aqui. Console.log, idade. Vamos ver agora o que está sendo renderizado no nosso navegador. Deixa eu abrir aqui o navegador, está aberto aqui. 19, ou seja, tudo que a gente mostra aqui é renderizado no navegador, né? Mas basicamente isso aqui é uma forma que a gente tem de expressar um número para o JavaScript. Se eu quisesse, por exemplo, um número, uma fração, por exemplo, vou colocar 19 dividido por 2. Percebam que será renderizado aqui no navegador. Ó, 19 dividido por 2, 9,5. Agora eu vou fazer o seguinte, 19 dividido por 3. O que nós vamos ter? 6.3333, vários 3, né? Então, isso aqui é a divisão que foi feita. Se eu quisesse uma multiplicação, posso fazer também. Vezes 4, por exemplo. Vamos ver o navegador como ficou. Vezes 4, ó, 76. E assim por diante. A gente pode fazer cálculos matemáticos também. Até tem outra forma de fazer isso aqui. Por exemplo, temos a idade como 119. Vamos atribuir outra variável chamada de multiplicador. E aqui a gente coloca um valor que a gente quer multiplicar a idade. Por exemplo, 3. Agora eu vou criar outra variável, opa, let resultado, recebe idade, que seria essa variável aqui, vezes essa variável aqui. Então eu vou copiar mais fácil. Ctrl V, ou seja, idade vezes multiplicador. Agora eu vou mandar mostrar a variável resultado aqui no console.log. Copiei ela, vou colar aqui. Prontinho, console.log está mostrando essa multiplicação aqui. Vamos ver aqui no console.log do navegador, 57, que é exatamente a multiplicação que nós temos de 19 vezes 3, tá certo? Vamos agora partir para outro tipo de dado que nós temos. Só deixa eu abrir o navegador aqui na outra aba, perfeito. Vamos lá agora para a parte de objeto. Isso aqui a gente vai deixar para ver mais para frente, porque é um tipo específico onde a gente pode trabalhar com várias informações. Então, por isso eu quero deixar um vídeo específico só de objeto, tá bom? E para finalizar, então, nossa aula sobre tipos de variável dentro do JavaScript, vamos ao nosso último slide. Aqui vamos falar sobre os outros tipos que nós temos, né? Que seriam basicamente nulo e undefined. O que seria uma variável do tipo nulo? Let resposta igual a null. Eu estou atribuindo de forma proposital um valor nulo para essa variável. Então, significa que ela receberá de forma proposital um valor nulo para ela. Por exemplo, eu tenho aqui uma forma de verificar qual que é o tipo de uma variável. Console.log. E dentro do console.log a gente verifica, a gente coloca o operador typeof. Ele nos retorna o tipo de variável que a gente tem. Por exemplo, typeof resposta. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, vamos colocar uma string aqui. Odeio. Vamos aqui no navegador e vamos ver o que ele está retornando. Ó. Uma string. Porque ele vai retornar somente o tipo da variável, né? Se eu tirar o typeof, ele vai retornar especificamente a variável, né? Vamos ver aqui. Ó, retornou daí. Mas, como eu coloquei typeof resposta, ele acaba nos retornando Opa, esqueci do off aqui, né? Typeof resposta, ele nos retorna o tipo da variável. Agora, vamos ver o que ele retorna se a gente colocar nulo aqui, por exemplo. Colocando nulo aqui, a gente terá como retorno um objeto, tá? Mas isso aqui significa que está nulo, perfeito? Então entenda dessa forma, que é a forma mais simples de vocês terem isso em mente. Quando você colocar nulo, ele retorna um tipo objeto. Ele retorna que o tipo é objeto. Mas enfim, é a forma mais simples de vocês entenderem qual seria esse tipo aqui. E para finalizar, nós temos o tipo de variável chamada de undefined. O usuário é igual a nada. Só crio a variável e não defino nada para ela. O que vai acontecer nesse caso, só deixa eu mudar aqui o typeof para usuário, a gente vai ter um retorno indefinido, porque a gente não definiu nenhum valor para essa variável. Agora, se eu tivesse definido um valor para ela, por exemplo, vou colocar aqui um número, vou colocar let usuário igual a 12, ó, vai automaticamente me dizer que é um number, porque o JavaScript já reconhece o tipo da variável, né? Se eu colocasse entre aspas aqui, como eu comentei com vocês, ó, eu teria uma string, porque tudo que está entre aspas é uma string. Então, se eu quisesse que fosse um número, eu teria que colocar sem aspas, tá certo? E se eu colocasse qualquer outra variável, por exemplo, que a gente viu aqui, vamos ver aqui, ó. Temos aqui um booleano, vamos ver como ele nos atribui isso aqui. Deixa eu voltar para cá. Igual a true. Ó, ele vai retornar um booleano, perfeito? Então, a nossa aula sobre tipos de variável é isso. Se você gostou do vídeo,
se inscreva no canal, deixa um like aqui, isso vai fortalecer muito, tá certo? Forte abraço, até a próxima.